venceu o Flamengo no Maracanã como no ano passado e assume a liderança do campeonato. Porém, no primeiro bloco eu esqueci de dizer que a gente também vai ter informações do Cruzeiro. Ronaldo, é a primeira revenda de uma SAF aqui no Brasil. O Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro para um empresário, Pedro Lourenço, que é um apaixonado, que já participa das diretorias e principalmente como investidor dos times do Cruzeiro já há bastante tempo. Agora ele é dono de 90% da SAF e a gente vai ter informações direto de Belo Horizonte para que a gente também possa debater sobre o assunto. Paulinho, Ramon, Alec, temos um novo líder. O Botafogo ganhou 2-0 do Flamengo no Maracanã, assume a liderança com méritos. O jogo foi para ser 2-0. Quero começar a debater. Pode começar a rodar os melhores momentos para a gente falar em cima dos lances? Paulinho, por favor. Ô, Roger, o que me chama a atenção com o Arthur Jorge é que no começo ele teve alguma dificuldade, mas ele foi entendendo as características dos seus jogadores e foi na sua convicção, né? Todo mundo cobrava aqueles 4 atacantes, mas ele encaixou perfeitamente esses 4 atacantes. É porque ele estreou na altitude contra a LDU com 4 atacantes, um time mês passado difícil de fazer recomposição e já começou a tomar porrada. Ele já chegou com o que devia da temporada passada, né, dos outros treinadores. Então, e teve mais um jogo, acho que foi o Cruzeiro também, que ele jogou no primeiro jogo do Brasileiro. Então né? Foram 2 jogos, 2 pancadas. Então ele entendeu de como teria que ser feito. E ele fez. Mas ele bancou a ideia dele. Por isso que eu acho isso interessante, porque ele manteve a convicção dele. E assim, ele foi se encaixando no trabalho dele. E esse Botafogo, é difícil a gente ficar falando sobre isso, mas me lembra muito o Botafogo da temporada passada. Se você analisar os números, né, que tem muita gente que gosta de números, o Botafogo teve média de 40%. Ele, nesse jogo também. Então, só que quando ele ataca, ele é muito eficaz. Ele ataca em velocidade. Aquele Botafogo que nós tivemos na temporada passada me faz lembrar. Eu falei isso aqui 3 semanas atrás. Esse Botafogo, ele está encaixando. Os jogadores que jogam de lado, eles têm uma função específica de fechar por dentro. E hoje ele tem alternativa para fazer isso, demais. né? Do meu Savarino, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique. E ele tem, no meu modo de ver, no meio campo para frente, ele não deve nada a ninguém do futebol brasileiro. Ninguém. Se o Tiquinho estiver bem, se o Jefinho estiver bem, o Eduardo voltando agora de novo. Romero. Então, assim, ele tem jogadores, ele tem características que se mostram parecidas com aquele Botafogo. Então, me chamou muita atenção, Roger. A capacidade dos jogadores, a confiança voltou aos jogadores. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse lance aí pra ver se a rapaziada acha falta no Fabrício Bruno ou não. É polêmico. Claro, é muito polêmico. Mas, assim, você vê a felicidade dos jogadores do Botafogo de novo, a entrega, né? A confiança. Eu acho que quando você tem um time com qualidade que tem esses jogadores do Botafogo e voltar a confiança, esse Botafogo é fortíssimo candidato de novo. Ô Paulo, e uma coisa também que eu fiz o jogo do Botafogo Juventude, no qual eu gostei muito, que o Botafogo no início da temporada sofreu muito defensivamente, né? Sim. E aí nesse processo do Arthur Jorge, ele saca o Barbosa e entra com o Bastos. Exatamente. E ele começa a jogar com uma linha mais alta, né? Ele tem que jogar com uma linha mais alta justamente para poder ser compacto na hora de atacar. E o Lucas Alter e o Bastos, junto com um dos volantes, e é um ponto que o Botafogo tá muito bem servido. E ele também tá mexendo nos volantes. Ontem jogou Danilo e Gregory, né? Não, Marlon e Danilo. Contra o Atlético Goianiense, jogou Gregory e Tietê. Sim. Ganhou de 1-0, né? Tomou um sufoco no final. Contra o Juventude, jogou o Marlon Freitas e o Danilo. Inclusive, o Danilo fez um partidaço para mim, foi melhor em campo. Partidaço. Roubou a bola e deu um bote, conseguia adiantar um pouco a marcação. Fez um gol de cabeça, participou de 3 gols, Já contra o Flamengo, ele trocou, né? Jogou o Marlon Freitas e o Danilo. Danilo e Marlon. E um desses volantes, justamente, dá essa sustentação em frente a esses 2 zagueiros por causa da cobertura. Protegendo, né? Exatamente, porque os laterais ficam espetados, né? O Hugo e o Matheus Ponte. Essa imprensa é uma bosta mesmo. Os caras estão falando. Parece que o Botafogo é uma máquina. O jogo foi horrível. O Flamengo jogando mal. Teve mais domínio sobre o jogo do que o Botafogo. Aí os caras estão falando como se o Botafogo tivesse sido o City, dominado o jogo, não sei o quê. Foi 2 bolinhas bravas ali. Né? Time ruim da pega esse Botafogo também. Os caras ficam falando essas coisas. Pelo amor de Deus, por que o futebol brasileiro não cresce? Né? Você não vê a imprensa inglesa lá, o City ganhando, todo mundo, não perde não sei quantos jogos. Aí o Haaland não faz gol, não participa do jogo, os caras metem o pau. Aqui,
time joga mal, faz 2 golzinhos bravos, 2 bolinhas e os caras elogiando. Esse time tá aí cobrando, falou, esse time tá jogando muito pouco. Tem que melhorar a parte tática, isso aqui tá errado, aquilo tá errado. Fica falando esse cocô aí. É a imprensa brasileira. Ontem o Damian Soares. E esse volante dá essa sustentação para eles não percorrerem grandes distâncias e um ficar espaçado. Geralmente, vamos supor, o Hugo perdeu a bola pelo lado esquerdo. A bola entrou em profundidade pelo lado direito do time adversário. O Bastos, que é muito rápido, muito forte, aí que entra, né? dá esse bote e o Marlon ou o volante entra como zagueiro. já vem compensando aqui até o time compactar. A transição defensiva do Botafogo tá melhorando muito. Tá evoluindo Mas muito. é isso que você falou, em cima do Bastos, porque o Bastos tem velocidade para fazer isso, correr para trás. O Barbosa, Exato. ele tinha muita dificuldade. Ele é um jogador de pegada, de mano a mano com o cara. Se ele tiver que correr para trás... contato físico, né? Ele precisa do contato físico. Ele precisa ter se alguém conseguir fugir ou se vierem de frente, ele tem dificuldade na saída no bote. Ele conseguiu também dar muita confiança. E aí, com esse Gregor, o volante que tiver ali, o Marlon Freitas, posiciona melhor o Halter também. Ele elevou o nível de confiança do Halter. Melhorou o E aí Halter. a defesa do Botafogo parou de sofrer, ter aqueles sustos que tinham, aqueles erros de posicionamento. E aí, consequentemente, o desempenho subindo, né? A confiança vai lá em cima. E a falta de centroavante ontem, Alex, como é que é para um time, você que era centroavante, não ter essa referência que o Tiquinho machucou no jogo contra... Foi contra o Juventude, não foi? Que o Tiquinho machucou? Foi no jogo passado. Jogo passado. Eu trabalhei no jogo. Saiu com 5 minutos... Foi o jogo que o Eduardo fez Libertadores, pela Libertadores, Universitário do Peru. Universitário do Peru. Jogassem essa referência com Eduardo e Júnior Santos, que jogaram por dentro ontem contra o Botafogo. Dá um pouquinho de mobilidade. Eduardo já fez isso algumas vezes também na temporada passada. Fez isso. Isso dificulta a marcação principalmente dos zagueiros, né? Porque não sabe quem que vai ficar entre os dois zagueiros. Sai na caça, espera o volante sair e fica esperando. A dificuldade, eu falando um pouco de Botafogo também, eu acho que a dificuldade do Botafogo esse ano vai ser mais do psicólogo dos jogadores, né? Os jogadores entender, passou um ano difícil ano passado, então acho que você ganhar essa confiança que o Ramon falou, o Botafogo vem jogando bem. Ano passado o Botafogo jogava muito bem também. Você criar essa autoestima de novo, você trazer aquele... A gente pode chegar, nós vamos chegar, porque o Botafogo, tirando os 15 primeiros minutos contra o Flamengo, ele dominou o jogo contra o Flamengo depois. Jogou muito bem, vem tendo uma evolução muito grande, mas eu acho que o fator psicológico é o mais importante agora, né? O Botafogo vai ser cobrado, e a gente que jogou, a gente sabe, ele vai ser cobrado a temporada toda. Então, é difícil, vai ser pesado, mas tá fazendo um bom trabalho. E falando do ataque, Roger, pra zagueirada é bem pior, né? Quando você tem um centroavante, um cara fica mais fixo, aparentemente é mais fácil de você marcar. Né? Você tem referência, você sabe... Geralmente os centroavantes têm pouca mobilidade, vai sair muito pouco, e quando você joga com jogadores flutuantes, fica difícil. Você tem que ter uma linha bem montada para saber, o Ramon foi defensivo, ele sabe, para você saber se você sai a caça ou se você não sai. Às vezes o zagueiro sai a caça e deixa um buraco ali na defesa, então é muito difícil você jogar contra um time que joga com 2 atacantes flutuantes, né, que é o caso do Botafogo, mas... o Botafogo sente bastante com a saída do Tiquinho, né? Ele perde aquele homem de referência. A gente vê nos jogos algumas bolas que os caras chegam no fundo e não tem ninguém, tem que cortar para dentro, tem que trazer para dentro. Esperar um pouquinho. Exatamente. Então a gente consegue fazer essa leitura que o Botafogo, ele tem um sistema de jogo voltado para o seu centroavante. Quando ele não joga com o centroavante, ele tem que criar alguma coisa diferente. Algumas alternativas, e o Botafogo, eu tô sentindo nesse elenco que ele tem muito mais alternativas do que teve no ano passado, e tô muito com o Alec. Eu acho que a força mental desse grupo tem que ser muito forte para aturar ou sustentar essa liderança. Por mais que seja ainda muito cedo e que eu não acredito que o Botafogo vai abrir grande vantagem como abriu no ano passado, que vai ser um campeonato mais disputado, essa liderança. O Botafogo pode até manter a liderança, mas vai ser 3 aqui, 5, 6, volta para 3, vai para 2, volta para 4. Isso pode acontecer, mas o campeonato eu acho que vai ser mais equilibrado nesse caminho até o título. E se o Botafogo
conseguir manter essa liderança, né? vai ter que ter muita Muito. força mental, porque vai todo mundo falar. E o Botafogo vai aguentar? Aí vai falar a mesma não vão coisa, é isso. aguentar. De Eles são novo. fracos. elefante na árvore. É cavalo De novo, paraguaio. cavalo paraguaio. É, Ele cavalo foi tirando paraguaio. a árvore, daqui a pouco ele vai cair, ele não fica. Eu acho que nesse momento os atletas nem querem. Nem querem, né? Querem ficar ali em isso. terceiro, quarto, Isso, segundo para ficar arrancar. beirando ali, né? Pra não ficar mas- sofrendo essa pressão aí que teve ano passado. Mas uma coisa que me chama a atenção, deixa eu ver, o Botafogo tá sem o Tiquinho. Quando perdeu o Tiquinho na temporada passada, se E desmobilizou tá total. sem o Tiquinho e sem o Matheus Fernandes, que também. Matheus Nascimento, que também machucou. Então, os dois centroavantes Mas aí machucados. você tem um cara que, assim, ele não é o Tiquinho, e eu tô com o Alec Gol. Ele é o Tiquinho é um jogador diferente. Pra mim, ele é um dos poucos no futebol brasileiro hoje que realmente é aquele 9 que protege, que segura, que se movimenta. Inteligente, que vira, né? Que é o 10 que vira o 9, o 9 que vira o 10. O Tiquinho é Como que sua empresa é ruim de serviço? Um 10 que vira 9. Tiquinho Soares. Um dos poucos atacantes de futebol brasileiro. Que Tiquinho, pelo amor de Deus. Aí um 10 que vira 9. As dedos, Paulo Nunes. Meu Deus do céu. Dá o remédio dele. absurdo. O Eduardo tem um pouco disso, né? Não tem a finalização que o Tiquinho tem, mas a inteligência de jogo, a leitura, né, dos espaços, o Eduardo tem. Por isso que eu acho que, na minha opinião, o Botafogo não vai sofrer tanto agora. Mas, na verdade, o Eduardo, por mais que... É porque, como que o Arthur tá jogando, né? Ele segura 2 volantes e quase que coloca 4 atacantes, Exato. né? Os 2 dos lados e ele bota 2 por dentro. Por dentro. Tava usando o Tiquinho com o Júnior, ou o próprio Luiz Henrique fazia por dentro e o Júnior abria pelo lado direito. Ele botou o Eduardo, fica Eduardo, nesse jogo especificamente do Flamengo, ele fica junto com o Júnior. Mas ele troca muito, né? Muitas vezes ele vem fazer o trabalho de meia. Muito. No jogo contra o Juventude, o Júnior, com a posse de bola atacando, ele ficava O aberto. Júnior tem um cavalo, né? Sim. Não, a O Júnior confiança tá dele tá absurdo. absurdo. Eu acho que um dos jogadores mais confiantes do Brasil acho que é o Júnior Santos. Ele abria justamente para poder explorar essa velocidade pelo lado e a força que ele tem. O Luiz Henrique entrava por dentro, né? E ficava ali o Damian Soares por trás, dando suporte caso precisasse. Enfim, ou se a jogada se desenvolvesse pelo outro lado, ele fechava um pouquinho. Mas é um Botafogo interessante, com movimentações interessantes, né? Sim. Em relação ao Tiquinho também, eu acho que jogando Eduardo e Tiquinho, vai dar exatamente o que o Botafogo precisa. Aí tem que tirar o Jefinho e o Luiz Henrique. Eu acho que sobrará pro Jefinho. Que já ficou no banco. Mas você tá esquecendo de um nome, o Savarino. O que o Savarino tá jogando, taticamente. O Savarino sempre foi muito Cara, tático. não, né? mas taticamente Sempre foi muito ele- tático. ele é Desde o jogador Atlético de Mineiro, que a encaixe, gente perfeito. acompanhou ele mais de perto, depois ele sai e volta pro Botafogo. Sempre foi um jogador muito tático, né? E a De se entrega entregar dele- muito. Exato. Ele Até sempre- para que outros jogadores apareçam mais do que brilhem ele. mais do que Exato, ele, né? exato. E é importante ter jogador desse Sem jeito. dúvida. Você sabe É que o Alisson do Exato. São Paulo, Isso, né? Que exatamente. muitas vezes se sacrificava para outros jogadores Zé Rafael brilhassem. do Palmeiras. Mas Não, só para terminar esse raciocínio do Eduardo, exatamente porque precisa desse jogador que pensa mais, né, desse jogo com esses 4 atacantes de fato, né? O Eduardo, claro, né, tira também essa responsabilidade dele ter que voltar, recomposição defensiva, mas dá essa coisa de último passe, Sim. de conseguir temporizar, segurar De para o segurar time no momento conseguir certo, se é posicionar melhor para receber um passe. Por isso que eu acho que quando tiver todo mundo bem, Tiquinho e Eduardo vai ser a grande dupla desse time. Rapaziada, daqui a pouco a gente vai trazer o jogo, né? O São Paulo e Palmeiras lá no Morumbi. Daqui a 3 minutinhos, a gente não consegue brilhar, né? As atuações do Flamengo, depois do Campeonato Carioca, são atuações fracas, né? Tem resultados até Mesmo no interessantes. Carioca, né? Mesmo no Carioca. São atuações sem brilho, né? Parece um time burocrático. Exatamente. Mas vamos lá, para o lance mais polêmico do jogo, a jogada no Fabrício Bruno. Tá ali, a bola sobra, vem pro... E aí o Savarino faz o gol. É o Diego. Fez a falta? O Diego, aham. O Hernandes faz a Diego falta. Hernandes. Faz a Diego falta não, né? Não faz a falta em encosta cima do no Fabrício. Fabrício. A bola sobra pro Tietê. E aí, agora a gente vai discutir aí o lance. O que vocês acharam? Nada. Segue o jogo. Pra mim é contato normal de jogo. Eu acho que nem contato. Se teve um contato, foi uma cócega no Fabrício Alec? Bruno. Na verdade, a gente vê esse lance, é um lance típico do zagueiro, que ele já vê que o cara tá atrás dele, a gente vê muito É isso. muito isso. E ele espera o toque já para ele se jogar. Eu vejo que tem um toque sim, né? Mas o Fabrício já tá querendo se jogar. Então, quando o cara toca, ele já se joga. Como o árbitro tá muito... Ah, entendi. Agora você é a mãe de Ná, né? E sabe que
Ele só tava esperando toque pra se jogar, né? Agora os caras é analista e mãe de Ná. Pede a Mega Sena pra eles, que eles vão falar. Muito perto, o árbitro considerou ele se jogar. Na verdade, ele se jogou, mas há o toque, né? Você acha lance normal, então, não marcaria? Eu também não marcaria. A Dilma falando, na verdade ele se jogou, mas há um toque. Ué. Meu Deus do céu. Então, Mas é um lance, ô Roger, que tem de interpretação. de 10 faltas desse tipo, vão marcar 9. Aí, ó. Ele levanta. Acabou de contradizer de novo. De 10 faltas dessas, vão marcar 9. Ou seja, a probabilidade de marcar porque é falta era muito grande. Né? É complicado. Mas tá bom, vou encerrar por aqui, porque esse comentário tá muito ruim, né? Esses 4 aí tá feio. Se inscreva no canal, deixa seu like, e vocês concordem com esses morcegos aí, porque a análise deles, meu Deus do céu. Até eu aqui, meus primos aqui, né? Sentado na beira da calçada, tomando uma tubaína e comendo um fandangos, analisa melhor que esse povo aí. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima e valeu! E isso aqui é Flamengo, né? Não esquece.